Bom dia, lindezas! Corri, deu tempo, cheguei. Vamos falar sobre a fórmula para uma vida bem-sucedida? Vamos lá? Vamos começar aqui, ó. A fórmula para uma vida... Ai, gente, vou escrever de novo. A fórmula... Vai me falando de onde você está me ouvindo. A fórmula para uma vida bem-sucedida. Quem gosta de fórmulas aí? Eu amo, né? Todo mundo gosta, né, gente? Todo mundo quer um passo a passo, quer facilitar a vida. Então, hoje eu quero trazer para você uma fórmula que não é bem uma fórmula para facilitar a sua vida, mas é para te trazer uma clareza. E qual que é a primeira pergunta que você precisa fazer para entender sobre essa vida bem-sucedida? Você precisa... Vocês estão me ouvindo, gente? Você precisa se questionar o que significa uma vida bem-sucedida para você. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Me conta aí se vocês estão me ouvindo bem. Eu vou ver aqui, ó, no meu tablet, se eu tô ao vivo, tô aparecendo ao vivo para vocês. Não estou. O Instagram, ele tá com umas... A gente tá com uns desafios, sabe? Porque às vezes ele não tá aparecendo que tá tendo live. Vocês já perceberam isso? Já aconteceu com vocês? Olha só, não tá aparecendo que tá em live, não. Deixa eu ver aqui, ó. Vou mandar aqui nos grupos. Ó, vem aprender como ter uma vida bem-sucedida. Engraçado, gente. Quer aprender como ter uma vida bem-sucedida? Tô aqui, enquanto o Instagram tá avisando, tô aqui chamando as pessoas dos grupos. Ó, essa live vai ser rápida, tá? Vamos lá. O que é importante você entender? Você precisa entender o que significa ter uma vida bem-sucedida pra você. Quando você pensa em sucesso, o que vem na sua cabeça? Fala aí pra mim. E tudo que eu vou falar hoje, nós vamos aprofundar amanhã na sala secreta. Amanhã às 20 horas nós temos uma aula gratuita no Zoom. Gratuita para quem estiver lá no Grupo Alinhadas, onde a gente vai aprofundar nessas camadas. Mas o que eu quero que você pense é, quando você pensa em sucesso, qual é a referência? O que vem para você? Me fala aí. É uma carreira de sucesso? É uma empresa? É liberdade? É você ter uma família saudável, estruturada? É você poder viajar? É você ter reconhecimento? É você ter muito dinheiro na sua conta? Ou simplesmente é você acordar todos os dias sentindo que o que você está fazendo tem sentido? O que significa sucesso para você? Porque existe uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos trabalhando com mulheres, que é o seguinte... Adoro esse creme aqui, gente, que eu ganhei de presente da Valéria. Você pode alcançar aquilo que o mundo chama de sucesso. E continuar sentindo que ainda falta alguma coisa. Entende? E talvez o problema mora exatamente aí. Por quê? Porque nós aprendemos a buscar um sucesso de fora para dentro. Nós aprendemos que sucesso é algo externo apenas. Só que o que você precisa entender é que todo sucesso está, na verdade, esse que você busca, todo sucesso, ele está a favor de algo que você sente. Eu vou explicar. Então, quando uma pessoa fala para mim que ela quer ser bem-sucedida financeiramente, não é só sobre ter o dinheiro, é sobre como o dinheiro faz essa pessoa se sentir. Quando você fala que quer, para você sucesso, ter uma carreira bem-sucedida, ou ter uma família estruturada, é como isso vai fazer você se sentir.
Então, nós precisamos, ao estabelecer quais são os sucessos que nós estamos buscando na vida, entender o que nós estamos buscando sentir. Por quê? Se você olha para o sucesso e quer alcançar aquele sucesso e não tiver coerente com o que você quer sentir, você pode chegar lá, ter aquele sucesso e resultado que você está buscando, mas a sensação é diferente do que você esperava. Essa diferença é uma incoerência que está conectada com a sua desconexão. E aí, como é que a gente vai, então, alcançar um sucesso que de verdade faça sentido para nós e que a gente de fato se sinta feliz, realizada, satisfeita? Aí nós vamos buscar na palavra, que é na Bíblia, direcionamento para isso hoje. Porque aqui no nosso Café com Propósito, a gente sempre traz autoconhecimento, neurociências, espiritualidade e autoconhecimento, e direção prática e objetiva, entendeu? Então, a gente vai ter que sair desse universo, dessa busca de sucesso muito racional, muito olhando para fora, e entender que o caminho que Deus usa é completamente diferente. É entender que o verdadeiro sucesso, ele precisa começar de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu chamo de fórmula para uma vida bem-sucedida. Fica aqui até o final, porque você vai entender e sair daqui com muita clareza e mais, ter a oportunidade de aprofundar nessas camadas amanhã na aula gratuita que eu vou fazer para minha galera, ok? Bom, quando eu comecei a buscar uma vida bem-sucedida e também por entender que Deus tem um propósito para minha vida e Ele sabe qual é o melhor caminho, eu comecei a fazer uma busca na minha vida de sempre ter a direção, a clareza e a confirmação de Deus para aquilo que eu me disponho a fazer. Por quê? Porque para mim, sucesso é estar no centro da vontade de Deus, porque na palavra fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que eu, Karina, busco não é um sucesso a qualquer custo, nem o que as pessoas ditam que seja. É aquilo que Deus tem para mim como suficiente para que eu cumpra o propósito dele aqui na Terra. Então, eu não sei como você está aí vivendo a sua vida e buscando sucesso, mas eu quero que a gente se alinhe nesse aspecto. Quando eu, então, comecei, nos últimos 4 anos, buscar de forma muito centrada e focada, ser uma profissional bem-sucedida na área aqui, no nicho de desenvolvimento humano, focado em mulheres que estão em processo de transição de carreira ou querem empreender com propósito, eu comecei a buscar de Deus qual é a palavra e a promessa que existe para que eu vivesse isso de uma forma saudável e próspera. Qual é a palavra que veio para mim, que é a promessa que rege tudo aquilo que eu faço, principalmente no âmbito profissional. Ela se encontra em Jeremias 29:11. Que é essa certeza de que o que Deus tem para mim é muito maior e melhor do que um dia eu imaginei. Então, no texto de Jeremias 29:11, fala o seguinte: porque eu bem sei os planos que eu tenho a seu respeito, planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos, planos de dar esperança e um futuro. Então, Deus já tem um plano estabelecido como promessa para a minha vida e para a sua. Ai, gente, deixa eu fechar a janela aqui que tá me atrapalhando. Ai, garrou, esquece. Que é infinitamente maior do que você possa imaginar. E na palavra também fala isso, né? Que Deus tem para nós muito, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem para aqueles que o amam. Então, o que eu quero que você entenda aqui, de uma forma muito, muito precisa. Deixa eu fazer uma coisa aqui, gente. Peraí, tá, gente? Entendi. Tô tentando ver aqui. Tá. Eu entendi, então, que existe esse lugar que Deus tem preparado para mim, que é um destino de paz e prosperidade.
Só que para eu acessar esse lugar, eu preciso de fazer alguns movimentos. Não é porque Deus tem para mim como promessa paz e prosperidade que eu vou alcançar isso se eu não fizer um movimento ativo, intencional, estratégico todos os dias. Por quê? Porque na vida, no mundo onde nós estamos habitando, nós temos um inimigo comum a Deus, que é o diabo, que ele vai fazer de tudo para você se distrair e não alcançar nem o plano, nem o propósito, nem a paz e prosperidade que você tanto busca. Mas se existe essa promessa estabelecida, por que é que eu não alcanço e fico rodando igual o povo de Israel? O povo saiu do Egito vivendo mais de 400 anos sobre um jugo de escravidão. Deus estabeleceu uma aliança e um plano estratégico para tirar aquele povo do Egito e alcançar a terra prometida, porque ele amava aquele povo e ele precisava que aquele povo habitasse numa outra terra para que dali nascesse o Salvador e novamente a gente fosse resgatado, tivesse uma aliança de novo, como teve aliança com o primeiro homem e a primeira mulher, que foi perdido por causa do pecado. Só que eles poderiam sair do Egito, libertados por Moisés, e chegar à terra prometida em 40 dias. E eles demoraram 40 anos para adentrar a terra da promessa. Olha que interessante. Deus tem um plano, elabora estratégias, tem o libertador, dá a ordem e a direção, e você fica aí andando em círculos. Entende? Então, antes de você descobrir o que você vai fazer para alcançar um sucesso, eu quero que você entenda já no início dessa nossa conversa que Deus já sabe para onde Ele deve te conduzir. Antes da sua carreira, existe um propósito. Antes da estratégia, existe uma direção. Antes da realização, existe a intenção de Deus sobre a sua vida. E aqui começa a nossa fórmula. Aqui que vai começar a sua fórmula aí, você vai escrever. Então, qual é o resultado final, o X da fórmula? Qual é o resultado que eu quero depois do igual? Eu quero o que está escrito em Jeremias 29:11. Eu quero um futuro de paz e não de dano, e eu quero alcançar prosperidade e ter um destino bom. Esse é o resultado que eu acho que é uma vida bem-sucedida. Cumprir os planos de Deus. Prosperar sem ter que adoecer. E você vai destrinchar isso de acordo com aquilo que faz sentido para a sua vida hoje. Você vai destrinchar isso de acordo com aquilo que você aprendeu, que faz sentido para a mulher que você se tornou. Deus já sabe qual é esse destino, Deus já sabe o plano e o caminho. Você precisa descobrir. E depois de descobrir, você precisa se posicionar para poder viver e sustentar isso. Porque existe uma diferença também muito grande, queridas, entre Deus ter um plano para você e você estar vivendo esse plano. Faz sentido? Então, eu quero aqui agora fazer uma provocação. Nem tudo que você consegue alcançar é sucesso. Nem tudo o que você pede, estabelece quanto resultado, ou que as pessoas falam, é de fato sucesso. Se não tem a ver com os planos de Deus para você e não tiver em alinhamento com a sua identidade e propósito, pode saber, você vai alcançar resultado e não vai se sentir satisfeita. O vazio vai existir. Eu falo porque eu conheço e converso com mulheres que alcançaram exatamente o que elas acreditavam que era o que deveria alcançar. Mas não era aquilo que ela precisava alcançar. Então, quantas mulheres alcançaram uma posição de sucesso, de relevância, de reconhecimento, mas perderam a paz e a saúde para isso? Quantas mulheres aproveitaram uma oportunidade, aumentaram a sua renda, mas perdeu tempo de qualidade com a família? Quantas pessoas construíram uma carreira sólida, mas perderam tempo em família, perdeu a sua saúde emocional e física, porque no formato não permitia isso. Perdeu de si mesma. Então eu quero que você anote aí no seu caderno. Sucesso não é chegar a qualquer lugar.
é chegar no lugar certo sem perder você no meio do caminho. Faz sentido? Sucesso não é chegar a qualquer lugar de qualquer forma. Essa é uma das coisas que mais a gente trabalha dentro da minha metodologia. Quando eu falo que eu não ensino você a mudar de carreira, mas ensino você a fazer uma escolha profissional com propósito, por quê? Eu não acredito que o seu sucesso vai ser só uma mudança de trabalho. Eu acredito que uma carreira de sucesso exige que você se reconecte com a sua identidade e não você abandone quem você é para você alcançar algo que dizem que você precisa alcançar. Então aqui entra um conceito muito importante nessa fórmula de uma vida bem-sucedida, é você entender a ordem natural das coisas, que foi o que Deus trouxe para mim, eu apliquei na minha vida e ensino dentro da mentoria Reconecta, que é a minha metodologia, o PVS, Propósito, Vida e Servir. É a ordem natural. Então, antes de você nascer, existia um propósito para sua vida, que é expresso na sua vida no dia a dia e também expresso na vida profissional, porque eu não acredito que a nossa vida é dividida em caixas. Então, a primeira coisa que a gente precisa investigar e trazer clareza é por que é que eu existo. Por que Deus me criou? O que Ele colocou dentro de mim? O que Ele me chamou? Para que eu fui escolhida? Depois vem a vida, a sua vida. Olhando para a sua vida, o que você passou, o que você superou, quais são os seus recursos, seus potenciais, seus dons e talentos, que isso também aponta para o primeiro, para o propósito. Você não está aqui de forma aleatória, você não nasceu na família errada, não, a sua história, a linha do tempo, o que você viveu, o que você aprendeu, tudo isso a gente tira pistas para identificar o seu propósito. E a partir disso, aí sim, vem o servir, que é o S. O servir não vem primeiro como você aprendeu. Primeiro você busca um trabalho, trabalha para você sobreviver e tal, depois vem a vida. Não, primeiro vem a vida. Primeiro vem o propósito. Depois, quando você entende qual é o seu propósito, quem você é, você vai olhar para o seu servir e hoje alinhar. Porque a premissa do meu trabalho é, sim, você pode escolher a vida que você quer viver hoje e depois construir um trabalho ou um negócio que cabe nessa vida e não o contrário. E eu falo isso, por que para mulheres? Porque isso para mulher, gente, é batata. A identidade do homem, presta atenção. Eu sei que vai gerar polêmica, eu vou falar, mas eu vou falar. A identidade do homem, o homem, ele é satisfeito no trabalho. Algumas vão falar, não acredito nisso. Sim, o homem, da forma como foi feito, biológico, ele é satisfeito no trabalho, na realização. Mudou, a maioria dos homens não são assim? Sim, porque nós distorcemos tudo. E a mulher, a identidade dela, a forma como ela é feita, ela é realizada na relação. Com as pessoas, com o homem, com os filhos. E aí nós, para ocuparmos um lugar, e isso é legítimo, a gente começou também a trabalhar para trazer sustento para casa, porque depender dos homens que estão aí disfuncionais é desafiador, porque nós também temos talentos, nós também temos capacidade, nós resolvemos também colocar no nosso currículo o trabalho. Além do trabalho que a gente já tinha de dentro de casa, com a maternidade, com a casa, com a família, com o marido. Ok. Quando a gente faz isso, a gente resolve fazer isso de um lugar masculinizado. De que o trabalho ele é mais importante do que todas as coisas. Ou porque o trabalho tem que entrar no nosso currículo e eu preciso fazer bem, perfeitamente todas as coisas. E aí, gente, nenhuma mulher dá conta. Você precisa escolher. Então, o seu serviço, sim, pode ser profissional. Sim, pode trazer sustento, renda e grande impacto no mundo. Mas feito de um lugar com sentido e propósito. Diferente do homem. Karina, quer dizer que o homem não se preocupa em ter um trabalho com propósito? Claro que se preocupa. Se ele for um homem que estivesse buscando se desenvolver emocional e espiritualmente. Agora, para a mulher, isso é essencial. O trabalho precisa ter sentido. Precisa gerar um impacto no mundo. Precisa ser algo que a gente multiplique. Entende? Então, para nós, a realização profissional também passa por fazer algo com sentido e propósito.
Entende? Por quê? Porque o propósito tem a ver com o outro. O propósito não tem a ver só para você. O propósito sempre encontra alguém para você servir com quem você é. Então, e é aqui que carreira, negócio, ministério, impacto começam a fazer sentido. Faz sentido, gente? E por que então muitas mulheres não conseguem chegar nesse lugar? Porque existe uma diferença muito grande entre a vida que você deseja e estar preparada para viver isso que você diz que deseja. É um abismo, muitas vezes. Então, você pode dizer, eu quero uma carreira diferente. Eu quero começar um negócio. Qual que é o seu desejo? Comenta aqui pra mim. Eu quero ganhar mais, fazer mais dinheiro, quero ter liberdade, eu quero viver do meu propósito, enfim. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quem você precisa se tornar para sustentar esse sucesso que você diz que quer? Porque desejar alguma coisa e correr atrás, muitas de nós conseguimos, se formos executoras. Se a gente for, porque nós todas somos, a gente tem 4 perfis universais. 4 perfis de comportamento. E dentro desses 4 perfis, alguns são menos executores e outros mais executores. Se o seu perfil for pouco executor, às vezes você vai ficar só planejando e desejando e não vai conseguir alcançar. Mas vamos supor que você é uma pessoa de execução, tá? Você precisa, além de executar as coisas que vão te permitir alcançar, se tornar nesse meio do processo uma pessoa com uma mentalidade e com uma postura e com uma atitude coerente com isso que você está alcançando. Porque você não pode querer uma vida nova utilizando a mesma mentalidade que construiu a vida que você está tentando sair dela. Vê se faz sentido isso. Entende? Você quer viver algo novo e não quer se permitir a desenvolver emocionalmente, cognitivamente, uma nova postura, uma nova forma de enxergar. Eu, por exemplo, quando uma mulher vem para conversar comigo sobre a mentoria, eu sou muito objetiva, eu falo, amada, a minha mentoria não é para fazer você se promover de cargo. Isso aí você pode buscar um coach ou outra pessoa. A minha mentoria é para resgatar você da sua desconexão total e permitir que você faça uma nova escolha profissional, inclusive seja promovida, se isso fizer sentido para a mulher que você deseja ser e para a vida que você quer. Então, primeiro eu quero que ela tenha clareza sobre qual é a vida que ela quer, o que funciona para ela, onde ela está travada, o que ela está repetindo, qual é a vida familiar que faz sentido para ela, qual é o cara que ela quer do lado, qual é a forma de... Entende? Para depois a gente falar, agora que a gente tem essa clareza, sim, vamos buscar qual é o negócio, se vai fazer sentido você manter-se nessa profissão, se vai fazer sentido você manter-se nessa empresa. Agora, mágica não tem. O que a gente fez agora? Nós pegamos a mentoria Reconnect, que é semestral, transformamos ela na Start, que é de 4 meses, e vamos fazer um programa de aceleração de 8 semanas, onde você vai passar todo o processo, o método, e aí eu vou ficar acompanhando você ainda mais 2 meses para você ir testando essas ações. Olha. Por quê, Karina? Por quê? E eu vou te falar por quê. Não adianta você querer uma nova vida utilizando a mesma mentalidade que construiu a vida que você tem hoje. Não adianta eu, Karina, querer ter um novo nível como empresária e negócio se eu não desenvolver uma nova mentalidade para mudar de nível. Faz sentido, gente? Então, o que eu quero falar para você, que a fórmula para uma vida bem-sucedida, primeiro é entendendo que a vida bem-sucedida, ela precisa ter conectado quem você é, o seu propósito e o que você faz. E o segundo momento é entendendo que, para chegar a Jeremias 29:11, que é o plano de Deus de paz e prosperidade para você, que está aí estabelecido como promessa, você precisa passar por Romanos 12:2, que é a fórmula do sucesso. O que diz lá? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente e alcance e experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Então, olha a sequência. Não se amolde, ou seja, não seja igual a todo mundo. Não busque o sucesso que as pessoas estão falando, porque talvez não seja o sucesso que você tem que buscar. A segunda é transforme-se. Como, Karina, que eu me transformo? Abrir o seu coração e a sua mente para passar por processos que façam que você renove a sua mente. Não adianta você desejar algo se a sua crença... Por exemplo, hoje eu atendi uma mulher que já passou pelo processo comigo e ela trouxe uma questão. Eu tô repetindo de novo a mesma situação. Eu me coloquei num lugar profissional que não me satisfaz, que eu não consigo falar não, que eu não tenho a contrapartida financeira que eu quero. Eu falei, por quê? Porque você precisa renovar a sua mente, porque senão você vai bater na mesma trave sempre, que é a crença. A crença de que você não é bom o suficiente, a crença de que você precisa fazer as coisas pelos outros e prestativa, porque quando você fala não, as pessoas vão embora. A crença de que se você prosperar financeiramente fazendo o que você faz, você se afasta da sua família. Isso porque são questões dela que eu sei. Renovar a sua mente é você entender como você funciona, como é que a sua mente funciona, quais são seus sabotadores internos e como que você vai agora de forma intencional e consciente sair desse lugar. Para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem aqui quer viver a boa, perfeita e agradável de Deus? Eu quero. Então, queridas, a fórmula do sucesso, ela está muito bem descrita. O caminho que você precisa fazer também está muito bem descrito. E eu não falo que o meu é o único caminho. A mentoria Reconecta Start, ela é um caminho. Um caminho para você que está aqui me ouvindo, já se conectou comigo e faz sentido o que eu estou falando e você quer mudar. Porque eu posso falar com você e fazer muito sentido o que eu estou falando. Você pode se conectar comigo, com os meus princípios e verdade, mas você não está decidido a mudar. Karina, eu estou decidida a mudar. Então paga o preço. Qual o preço? O preço de passar por processo terapêutico, o preço de vir para a mentoria e investir, o preço de estar na comunidade, de fazer o estudo dirigido, de participar, por exemplo, de hoje do encontro. Porque tem mulheres lá na comunidade que pagaram para estar comigo e não participam ao vivo das aulas. No momento que tem eu aqui, ó, para poder falar qual é o seu problema, como eu te ajudo hoje. Isso é mentoria. Entende? Então, a fórmula está bem estabelecida. Primeiro é o propósito, descobrir pelo que você foi criada. Segundo, a identidade, entender quem você é. Depois, a partir disso, entender o que você precisa renovar na sua forma de pensar. E aí sim você começar a se posicionar e se colocar em ação. Aí vem o resultado. Aí você começa a colher os frutos de uma vida alinhada, que é uma vida muito mais próspera e com significado, com sentido. Essa é a lógica. Percebe? Eu não coloquei dinheiro primeiro, eu não falei de carreira primeiro, eu não falei de estratégia de negócio, não. Estratégia sem identidade resgatada para construir essa vida que você quer é desperdício de tempo. Aí, olha só, tem uma fulana que tá comigo aqui, ó, muito tempo. Caminhou comigo muito tempo. Fez algum curso, meu workshop. Muito tempo. E aí, entrou já, eu sei, porque eu vi, entrou em curso, fez formação, entrou em outras mentorias, e que, na verdade, não vão trabalhar aquilo que ela precisa, que é a crença e a mentalidade dela. Então, a Reconecta não é sobre você fazer uma mudança profissional. É sobre você ativar o seu potencial, resgatar a sua identidade, entender qual é a vida que você quer e, a partir disso, sim, fazer uma nova escolha profissional com propósito. Então, sai daqui com essa clareza. O que você quer? Mas mais do que isso o que está impedindo você de viver o que você diz que quer? Cá, eu não sei. Então, eu vou fazer um convite para você. Porque uma das coisas que está faltando na sua vida é coragem. Pegou? Coragem. Por quê? Se eu sei que eu quero mudar, se eu sei o que eu preciso, onde eu quero chegar, se eu sei a vida que eu quero ter, se eu tenho minimamente entendimento sobre quem eu sou, sobre o meu propósito. Então, por que eu não consigo? Falta de coragem, porque não tem clareza.
Então, amanhã, na nossa Masterclass, na nossa sala secreta, que vai acontecer para a minha galera, que é o Grupo Alinhadas, você tem a oportunidade de entender um pouco mais sobre essa falta de clareza, sobre os elementos que você precisa para viver o sucesso que faz sentido para você ativar essa coragem, tá? Então, aqui você precisa entender que sem clareza, você não tem coragem para avançar. Sem clareza e sem a coragem, você não consegue se posicionar como a pessoa, a profissional que vai viver e ter o resultado que você diz que deseja, ok? Então, eu quero que você saia daqui hoje entendendo sobre uma coisa, pra gente ir encerrando. Uma vida bem-sucedida não é uma vida sem desafios, ok? E não é uma vida que realmente tica o que as pessoas no mundo falam que é sucesso. É uma vida alinhada. Alinhada com o seu propósito, alinhada com quem você é, com os seus valores. Porque quando existe esse alinhamento, o sucesso, ele deixa de ser uma corrida para provar alguma coisa e ele passa a ser uma consequência natural de você estar ocupando o seu lugar e fazendo o que precisa ser feito. Então eu quero que você guarde uma frase, anota aí, printa depois, compartilha e deixa eu saber que você entendeu e pegou essa chave. Primeiro propósito, carreira é consequência. Ah, mas Karina, Não, eu tô falando com mulheres adultas, 35 mais, 40 mais, que já tiveram uma escolha profissional, já tiveram resultado ou não tiveram, foram bem-sucedidas ou não foram. Agora a gente tá olhando pra você hoje, com tudo que você construiu, mas olhando pra uma nova realidade. Gente, desapega. Eu precisei desapegar dos meus 6 anos de curso, de graduação, pra viver 5 anos de faculdade, mais pós-graduação. Entende? Já abri mão de muitas formações que eu fiz para poder fazer o que eu faço. Então eu quero ativar essa sua coragem. Para isso, você precisa estar amanhã presente, 20 horas, aqui, lá no Zoom, não vai ser aqui, para que você possa participar dessa aula, construir isso comigo, sair de lá com uma clareza e um planinho de ação. Ok? A coragem de viver o seu verdadeiro sucesso. Nós vamos falar sobre a distância entre saber o que você quer e ter coragem para viver isso. Nós vamos falar dos elementos necessários para que você possa fazer essa nova escolha profissional e te mostrar um caminho para você alcançar isso, que com base no meu método. Então, vem para a aula. Como que você participa? Você vai mandar no direct para minha palavra Sala Secreta, que eu vou te liberar o link, ou entra na bio, porque lá na minha bio tem lá, Grupo Alinhada, Sala Secreta, 12 de agosto, você entra, que amanhã você vai receber o link de acesso. A gente não libera hoje, só amanhã. Ok? Aguardo vocês, ótimo almoço e a gente se vê.